paz e bem para você. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso está no Evangelho de São João, capítulo 8, 32. Jesus não mostra a verdade como um objetivo ilusório e inatingível. Ele diz: conhecereis a verdade. Jesus plenamente ensinou que podemos e devemos conhecer a verdade. E ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Paulo orientou: examinai tudo, retende o bem e se afaste do mal. Alguns pensadores, filósofos, religiosos, também procuram conhecer a verdade por outros caminhos. Podemos conhecer a verdade a partir do infinito e da perfeição. Esses dois conceitos realmente são próprios da natureza de Deus. A ideia de infinito está em mim. Eu não criei essa ideia. Pois eu sou finito, eu sou imperfeito, eu sou limitado, eu tenho dúvidas. Essa ideia também não foi criada neste mundo através das pessoas, dos livros, pessoas inteligentes, pois tudo isso neste mundo é limitado, é imperfeito. O imperfeito não pode criar o perfeito. O limitado não pode gerar o ilimitado. Toda a ideia que eu possa ter de perfeito é limitada. É este mundo de tempo e espaço, esse mundo finito. Então surgem dúvidas. Se eu fosse perfeito e infinito, eu não teria dúvidas. Porque se eu fosse perfeito e infinito, eu teria respostas. Eu saberia tudo. Como eu tenho dúvidas, eu sou limitado, eu sou imperfeito e sou dependente. Eu dependo da resposta. Por eu ser dependente, limitado, isso me faz perceber, a partir desses conceitos, que eu dependo de Deus em todos os momentos de minha vida. Para conhecer a verdade da existência de Deus, não é necessário raciocinar tanto, pois Deus é inato, ou seja, pertence ao nosso ser desde o nascimento, não nasce com a gente. Não precisa da experiência do sensível, dos sentidos, nem influência da nossa imaginação. Para saber se a verdade existe e procurá-la, é preciso antes saber o que ela é. Eu não posso procurar por algo que não sei o que é. Mas não só conhecemos pela razão, conhecemos a verdade, que é Jesus, pelo coração. É com o coração, de maneira intuitiva, imediata, que nós conhecemos os primeiros princípios. Sabemos que há espaço, tempo, movimento, números. Não precisamos raciocinar, calcular. Nós já temos essa certeza, esse conhecimento de que há espaço, tempo, movimento, números. Assim, com o coração se sente, com a razão se conclui. Alguns tentam limitar a ação de Deus quando não perdoam. Aí você, limitado, tenta limitar o ilimitado. Quando você não perdoa, você se fecha à graça do Espírito Santo e você peca contra o Espírito Santo, e aí Deus não te perdoa porque você não quer o perdão de Deus. Sobre liberdade. A característica tipicamente humana é o nada. É um espaço aberto. O ser humano não é estático, ele não é compacto. Ele é acessível a possibilidades de mudança. A liberdade de Deus é diferente da nossa. Deus é tudo. Não é espaço aberto, um vazio. Ele é pleno, completo. Sua liberdade está completa, plena, eterna. O ser humano tem a consciência e a liberdade humanas.
que é diferente da de Deus. O ser humano tem a consciência porque a consciência é um espaço aberto a múltiplos conteúdos. Tem a liberdade porque tem a possibilidade de escolha. Pelas escolhas que faz, a pessoa revela o que ainda não é. Em Jesus, a verdade é ouvir a sua voz. E ao ouvir a sua voz, nos tornamos dele. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. A sua voz nos faz arder o nosso coração como nos discípulos de Emaús. Nele não há espaço vazio. Somos cheios, completos. Nele, em Jesus, somos tudo. Na eternidade não há espaço nem tempo, nada é incompleto. A liberdade consiste em desprender-se de si e prender-se em Jesus. A liberdade divina consiste em você estar preso em Jesus, na sua verdade, no seu amor, e não tornar-se um para si mesmo. São Francisco conheceu a verdade de maneira muito singular. Ele teve uma experiência muito própria com Jesus. E todo aquele que é da verdade escuta a voz de Jesus. E São Francisco não partiu da razão, nem partiu do coração. Ele partiu da intuição. E assim ele ouviu Jesus a partir da cruz, para erguer o seu povo que estava em sofrimento, em pedaços, em ruínas. São Francisco assim ouviu a voz de Jesus, para que ele pudesse erguer o povo. E isso é o que eu quero, é isso que eu procuro, é isso que eu desejo de todo o coração. E este movimento do coração foi a experiência da intuição de São Francisco. A voz de Jesus também falou aos frades e ministros da ordem. Elias, alguns ministros da ordem, se aproximaram de Francisco e disse assim: sabemos que você vai escrever uma nova regra. E nós queremos que você escreva essa regra para você, não para a gente. Porque poderia ser uma regra muito difícil para se viver. Enquanto ele falava, Francisco piedosamente olhou para o alto. E quando ele olhou para o alto, era como se ele olhasse para Deus. E se ouviu aí uma voz, a voz de Cristo, e todos ouviram, dizendo: Francisco, na regra não há nada de teu, é meu tudo. O que lá se encontra, Francisco, é tudo meu. Quero que a regra seja observada a letra, e sem glosa, e sem glosa, e sem glosa. Sei de quanto é capaz a fraqueza humana, e quanto pode o meu auxílio. Os que não quiserem observá-la, Francisco, que saiam da ordem. Francisco, então, depois de tudo isso, olhou para os frades, Elias e os ministros, e disse: vocês ouviram isso? Vocês ouviram isso? Ou vocês querem que eu faça ele repetir? Os frades se retiraram humilhados, cabeça baixa. A nossa regra da UFS foi escrita por São Francisco em 1221. E nela estão as palavras de Jesus. Jesus ditou a regra para São Francisco. Jesus escreveu a regra usando a mão de São Francisco. O que está na regra tem que ser observado a letra, sem glosa. O que for de acréscimo é humano. São Francisco quer uma ordem, uma experiência de fraternidade que tornou-se ordem, de acordo
com as palavras de Jesus, sem emendas, sem consertos, mas de acordo com o que foi ditado por Jesus para ele. Assim, precisamos compreender que temos que buscar o projeto primitivo de São Francisco, a intuição dele. Mas precisamos compreender que se faz necessário a presença da instituição. Como ficou a intuição de Francisco, a verdade revelada por Jesus a ele, com a presença da instituição? O que temos de verdade e liberdade de Jesus em Francisco, depois dos conflitos na ordem, da morte de Francisco, das exigências da instituição? Como ficou a fraternidade, a intuição de São Francisco e a ordem transformada pela instituição? Essas questões são levantadas até hoje por muitas pessoas que pesquisam, que querem aprofundar a experiência religiosa de São Francisco e da sua fraternidade e da sua ordem religiosa. Conhecereis a verdade vos libertará. São Francisco conheceu, experimentou e registrou a verdade com a liberdade de Deus para escrever a regra. Ele escreveu com toda a propriedade aquilo que Jesus mesmo revelou para ele. De acordo com Clariano, que escreveu em 1325, ele dizia: quando São Francisco se retirou na ermida de Fonte Colombo, ele escreveu somente o que Jesus revelou do céu. Então dá mais autoridade a São Francisco, aos seus escritos. Assim, busquemos ouvir a voz de Jesus na regra da nossa ordem, que foi ditada por Jesus. Lá encontraremos a verdade e a liberdade em Jesus, que São Francisco nos deixou. Nesta busca da verdade e da liberdade de Jesus em Jesus, para que possamos conquistar, é necessário evitar algumas situações. Por exemplo, primeiro, evitar a postura de não correr riscos, de não querer se comprometer ainda mais na fraternidade para ficar na comodidade, na falsa segurança. É preciso se arriscar, se despir de tudo aquilo que impede você de alcançar o seu melhor. Segundo, evitar fazer apenas o que é solicitado, o que é mandado pela fraternidade. Você foi chamado por São Francisco para fazer algo a mais. Não seja mediano, faça algo pelos irmãos, além do que se pede. Terceiro, evitar uma leitura simplista da Bíblia. Procure aprofundar, procure ouvir a voz de Deus e tenha intimidade com as Escrituras e com a regra da nossa ordem. Estude, escute, pergunte. Quarto momento, evitar concentrar todo o seu tempo em uma única coisa. Diversifique sua vida franciscana, investindo mais em orações, visitações, caridades, estudos da regra, contatos com os irmãos, amplie seus relacionamentos fraternos. Isso é necessário, importante isso. E no quinto momento, evitar gastar o seu tempo com bens temporários. Vislumbre os bens eternos e neles se gaste de verdade, como nos ensinou com tanta compaixão nosso Pai São Francisco. Pense nisso. Paz e bem para você.